Esther, capítulo 6. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas. E leram diante do rei. Achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado a notícia de Bigtan e de Teres, 2 eunucos do rei, 2 da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei que honra e galardão cedeu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que de mim? Pelo que disse Ramã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real que o rei costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar, montado. Ponha-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e aprego-se diante dele. Assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste. Faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. E Ramã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Ramã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos tudo quanto tinha sucedido. Então os sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, e da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá perante ele. Estando eles ainda com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Ramã ao banquete que Esther preparara. Esther denuncia Ramã. Capítulo 7. Esther 7. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? Esse te dará. E qual é o teu requerimento? Até a metade do reino que se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me
a minha vida como petição e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem e matarem, e lançarem a perder, se ainda por servos e por servas nos vendesse. Cale-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem opressor e o inimigo, este mau Ramã. Então Ramã se perturbou-se diante a rainha. E disse a Esther: o homem opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. Então o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Ramã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Ramã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura, que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para bem ao rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Ramã na forca, que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou.